Gostas de Virgínia Fonseca? Eu Excelente admiro grande empreendedora. a Virgínia dentro daquilo que ela se propõe. Admiro Exatamente. enormemente. O que acontece? A justiça manda o Facebook, enfim, o grupo Meta, né? Remover posts que acusam Virgínia de traição. Cara, uma parada bem pesada, né? Que aconteceu com a Virgínia. Eu não sabia do caso, fui estudar para entender o que estava acontecendo. Eu também não sabia, até você colocar na pauta. Enfim, a Virgínia, que, 60 milhões de seguidores, relatou que se tornou alvo de ataques em redes sociais com perfis de usuários publicando alegações sobre a paternidade da sua filha. Eu vou nem falar o nome da filha por questões para não expor a menina. Claro. Fruto do seu casamento com o cantor Zé Felipe, que todo mundo sabe que eles estão casados, é o filho do Leonardo, né? A influenciadora, CEO da empresa de produtos que ela tem, afirmou que esses ataques extrapolam a sua vida pública e podem causar danos psicológicos à filhinha dela, que tem apenas 3 anos de idade. Grave, né? Quando você começa a entrar dentro do seu sistema familiar, eu entendo o cuidado que ela tem que ter e a relevância dessa publicação, ainda mais com uma pessoa que se expõe tanto no ambiente digital, né, Nath? Eu acho que o caso concreto da Virgínia é um caso assim, relevante para as pessoas que têm interesse em estudá-lo, né, entender o que aconteceu. Mas eu acho que mais do que isso, a gente sempre tem que trazer, a gente já trouxe no Manda Pro Jurídico inúmeras vezes, essa ponderação entre liberdade de expressão e o direito à privacidade, né? Hoje em dia isso é uma coisa muito ponderada, mas embora hoje em dia isso seja muito ponderado, porque a gente vive nessa época das redes sociais, então da ultraexposição e da facilidade em você conseguir espalhar novos fatos, na nossa Constituição de 88, a gente já tem o direito de liberdade de expressão previsto no artigo 5º. Perfeito. Porém, a gente também tem uma ponderação ali do direito à privacidade. Então, é o famoso parece fácil, mas é difícil, né? Você chegar nessa linha tênue entre aonde está a liberdade de expressão individual de cada cidadão versus aonde está o direito à privacidade. Eu entendo, Nath, das pessoas. Eu entendo, Nath, que isso aí vai ser um debate que sempre vai existir, porque a sociedade segue mudando e mudando as formas de comunicação e cada vez mais tendo o avanço digital. Isso, assim, vai ser sempre um tema sensível no debate jurídico, sabe? Eu concordo plenamente. Eu lembro que quando eu fiz a prova, estudei para a OAB, eu ainda estava na faculdade. Eu estava no último ano de faculdade. Também. Eu acho que ainda pode, né, fazer no último ano da faculdade. Pode, a partir do nono período, se não me engano. Pode. E aí eu lembro que eu estava fazendo um cursinho para a segunda fase. Eu fiz a segunda fase em civil. Depois eu descobri, gente, que fazer segunda fase em civil tem muita coisa para estudar, já vi que não é estratégico. Gente, constitucional. Vem na constitucional, vem comigo. Foi o que eu fiz na época, fiz a segunda fase em civil. O que aconteceu? Eu me lembro que na época, eu me lembro perfeitamente, na sala de aula que eu estava, o professor que estava dando aula, que inclusive, ele foi um precursor desses professores de posicionamento digital, de posicionamento... Um professor que sai um pouco desse perfil, né? Daquele perfil mais... Academicista dos professores da época. Ele era um professor que, de fato, fazia muito sucesso. E eu lembro da gente falando sobre direito ao esquecimento. Por que eu estou trazendo isso? Boa. Porque, embora a gente tenha ponderação sobre liberdade de expressão, direito à privacidade, a gente também tem esse instituto, que é o direito ao esquecimento. E, ou seja, gente, isso eu estou falando quando eu lembro de estudar isso quando eu fiz a prova da OAB. Isso tem mais de 12 anos. Mais de 14 anos. Oh, meu Deus, eu tô até pesquisando. Mais de 14 anos. Gente, tem muitos anos. Mais de 14 anos. Ou seja, nessa época que a gente já tinha o avanço das redes sociais, já se discutia, diferente do caso da Virgínia, em que não é verdadeiro o fato que estão propagando, casos em que qual é o limite do direito ao esquecimento do que está previsto na internet com algo que você não quer mais que se relacione à sua imagem. E eu lembro que, na época, eu acho que era uma discussão que envolvia a Xuxa, salvo engano. Sei qual é o caso do filme lá com a criança. Sim. Exatamente. Era uma coisa que envolvia a Xuxa na época. Lembro. Assim, não me lembro detidamente dos aspectos jurídicos do caso concreto, mas eu lembro que isso era uma grande questão e eu fiquei estudando isso nessa época. Então, ou seja, gente, não é um debate fácil, não é um debate novo, mas é um debate que cada dia fica mais acirrado. Eu acho que vale a gente pensar em posicionamentos como... Quando a gente está falando, né, da ponderação da liberdade de expressão versus o direito à privacidade, você tem isso é um debate mundial, isso não é um debate brasileiro. Só que você tem países como os Estados Unidos, que os Estados Unidos ele tem previsto na sua Constituição, que é uma Constituição muito enxutinha, diferente da brasileira, que prevê o direito da liberdade de expressão
quase que acima de vários outros direitos. É uma nação, é um entendimento cultural que privilegia a sua liberdade de expressão. No entanto, já existem julgamentos nas cortes que estão mitigando esse entendimento constitucional, justamente porque quando a Constituição dos Estados Unidos foi elaborada e quando essa construção cultural existiu, não existia o acesso à internet, não existia a possibilidade de você propagar coisas na internet. Então, tem vários eu não digo, mas tem alguns bons casos que a gente pode estudar na corte americana que tratam sobre essa ponderação da liberdade de expressão versus o direito à privacidade, levando em consideração o que é propagando e o que você possivelmente pode pedir para ser retirado. Estados Unidos. Quando você pega a Europa, embora tenham vários países, você tem uma tendência geral a que haja um privilégio maior ao direito à privacidade. Por quê, gente? Você tem que entender contextualmente. A Europa foi um continente que ela foi muito afetado pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial. E na Primeira e na Segunda Guerra Mundial foi muito utilizado estratégias para que a guerra seguisse, que tem a ver com a violação da privacidade, né? Todo mundo sabe como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial ocorreram e haviam estratégias, por exemplo, para descobrir onde os judeus estavam. Isso tudo foi feito através da violação de documentos da privacidade. Então, ela é um continente que tem vários países em que privilegiam muito mais isso em razão da sua estrutura histórica, né, gente? Tudo é uma estrutura histórica, Sim. a gente tem que levar isso em consideração. Então, lá, como você tem você tem um cuidado maior com a privacidade, lá também, faça uma conexão, é o continente com alguns países exponenciais em que você tem a GDPR, que é aqui no Brasil, aqui no Brasil foi adequado como a LGPD, que é a Lei Geral de Privacidade aqui, também com muito cuidado com as informações e dados que são propagados. Então, pessoal, o que eu tô querendo dizer com tudo isso e trazendo esse direito comparado? Tô querendo dizer que não é um assunto fácil, é um assunto que todo mundo debate o tempo inteiro, seja no campo abstrato, sobre como isso vai ser lidado, ou seja no campo casuístico, como o Rodrigo trouxe aqui agora a situação do caso da Virgínia, que esse caso especificamente, eu nem estou tão a par, mas eu entendi que houve uma decisão, né, Rodrigo? Como é que foi a decisão? Antes de eu falar da decisão, você falou do caso da Xuxa e do direito ao esquecimento, vai também falar o caso, que eu acho que foi talvez o leading case, digamos assim, desse tema, que foi o da chacina da Candelária, né? Que aconteceu contra a Globo. Esse caso aí foi um marco, assim, eu lembro que durante a faculdade isso estava sendo discutido. Naturalmente, não vamos trazer todas as informações aqui por uma questão de tempo e tal, da pauta. Mas, se vocês quiserem dar uma pesquisada, esse é o caso sobre direito de esquecimento que foi o mais marcante, assim, principalmente na década passada e finalizou no início dessa década, tá bom? É um caso bem legal para ser estudado. Beleza? Agora, sobre a decisão que você nos trouxe, que puxou aqui, o magistrado trouxe uma ponderação que acho que vale trazer, que é a seguinte: ele diferenciou a acusação da especulação. Uma vez sendo acusada a Virgínia de, enfim, ter cometido traição e a exposição à família e ao marido, de fato, os posts têm que ser excluídos. Mas, entretanto, como está se falando de especulação, ele, sem apontar dedos de forma definitiva, ele entende que não há motivo para a exclusão, de forma que faz parte da própria condição dela de figura pública a especulação enfim, faz parte, é como se fosse um ônus do ofício dela, entendeu? Entendi. É uma diferenciação delicada, até para entender até que ponto uma especulação pode ter um viés de acusação, né? Quer dizer, um redator, uma pessoa habilidosa consegue driblar essa decisão, mas foi assim que foi decidido. Porque, enfim... Salvo engano, Rodrigo, eu posso pesquisar aqui, depois eu posso pedir para a Beca botar na descrição. Tem um julgamento na Suprema Corte dos Estados Unidos que faz exatamente essa ponderação. Pois é. Que é a ponderação que é uma ponderação que fala também sobre a violação do direito à privacidade, mas a pessoa em si, ela é a pessoa que tá ali no pleito do caso concreto, ela é uma pessoa pública. Então, a Suprema Corte dos Estados Unidos faz essa ponderação de que, como ela é uma pessoa pública, é como se esse ônus não fosse tão ônus assim, enfim. Aliás, é como se esse ônus fosse decorrente do exercício da atividade dela. Eu tenho as minhas ressalvas sobre esse tipo de reflexão, principalmente a depender do que se fala sobre aquela pessoa. Quer dizer que, ou seja, qualquer pessoa que se expõe
ela fica muito mais sujeita, ou é muito mais crível ela sofrer qualquer tipo de apontamento, ou que fale qualquer coisa sobre a vida dela, ainda que não seja uma verdade? Bom, enfim. O acho que ponto, vale para resumir a decisão dele, Deixa eu ver se seria eu acho que aqui. a simples dúvida sobre a paternidade sem acusação de infidelidade não pode ser considerado ilícito. Mas postagens que ultrapassem esse limite, configurando ofensa à honra, há razão para remoção do post. Então, ele traçou esse limiar. Então, digamos que o pedido da Virgínia e do seu corpo de advogados foi parcialmente aceito de forma que vai ter uma multa diária sobre esses posts de R$5 mil, limitado a R$50 mil para cada post, né? Então, assim, vai ficar um debate porque, apesar de termos uma decisão, não acho que a demanda foi satisfeita, né? Acho que vai haver ainda espaço para esse debate, né, Nath? Com certeza, gente, com certeza. Eu tava aqui tentando ver se eu achava a decisão, mas enfim. Certamente, eu acho um tema muitíssimo interessante. Uma vez a gente trouxe aqui a Luna Barroso, porque ela tem um livro que fala sobre democracia, liberdade de expressão e utilização das redes sociais. Hoje em dia, tudo isso está extremamente relacionado. E é um tema que pra gente é muito caro, porque é um tema que ele não acaba, ele é um tema que cabem muitas reflexões sobre isso. Se vocês pararem para pensar, tem muitas coisas atuais que giram em torno da liberdade de expressão e da utilização das redes sociais, que são atualmente big techs, que têm esse maior nível de exposição. A gente falou aqui recentemente sobre o caso do Elon Musk e do Alexandre de Moraes. A gente está falando isso só para forma didática. O caso não é entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes, né? É entre o Elon Musk e o Supremo Tribunal Inclusive, Federal. voltou, né? O Twitter está de volta, É ao um que tudo ponto. indica. O Twitter está voltando agora, para quem é usuário do Twitter e gosta do acesso à informação por lá. Boa notícia para você. Pois é, boa notícia pra você. Outro dia eu achei engraçado. Eu coloquei alguma coisa no Instagram, assim, alguma notícia, aí um amigo meu comentou e falou, cara... Aí ele falou, cara, eu não tinha visto essa informação, eu tô me sentindo tão desinformado sem o Twitter, sem o X, né, atualmente, Exato. Enfim, é isso. Eu acho que é uma coisa bem interessante da gente falar, de repente até trazer outro convidado, Rodrigo, porque tem muito autor brasileiro que fala hoje em dia sobre isso, sobre essa tríade entre direito à privacidade, lei geral de proteção de dados, posicionamento das big techs e utilização das redes sociais. Eu acho que é uma boa pedida. E aí... Se tiver dica, gente, manda pra gente. Manda pra gente.